Compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos. Fomos criados para acreditar que um dia seremos milionários, astros de cinema, ou rockstars, ou até funkeiros. Duro ano. Mas não estamos, e estamos aprendendo lentamente sobre isso. Estamos muito irritados. Essa frase é do filme Clube da Luta, de 1999, mas relata um problema atual: a ânsia de ter e o tédio de possuir. Se você gosta de temas universais com uma ótica de storytelling, se inscreva para emergir. Narrativamente falando, o mundo real ele é chato, ele tem conflitos sim, mas são lentos, muitas partes da vida são descartáveis, e por isso que até os roteiristas falam que muitas vezes o roteiro não é a vida, mas sim as partes importantes da vida, que 95% da vida são cenas chatas que ninguém quer saber. Mas a gente sempre tem esse sonho de crescer na vida, conquistar coisas, e por isso que no mundo, mas principalmente no Brasil, é muito julgado o herdeiro, né? Porque o personagem do herdeiro, ele já nasceu com tudo, ele não conquistou, e aí quando a gente olha uma pessoa ali que chegou de baixo e aí foi crescendo e teve sucesso, é muito mais genuína, assim. Por exemplo, a história do Silvio Santos era sempre falada, que ele era vendedor na rua e depois conquistou tudo que conquistou. E hoje em dia muita gente fala de pessoas como Flávio Augusto, que também veio lá da periferia do Rio de Janeiro e hoje em dia é bilionário. Então, quando a gente tem esse crescimento, vem de um lugar e vai para outro, é uma história muito mais bonita. E por que eu tô falando sobre isso? Quando você decide fazer algo a mais, crescer numa área, tem um sonho muito grande, você leva meses, mas você tá, sei lá, talvez trabalhando em uma outra área e querendo ir para uma outra, fazer um negócio dar certo, um concurso passar, e aí você se dedica dobrado, mas ao mesmo tempo, metade do tempo você tá sonhando com a vida que você quer ter lá. Por exemplo, eu trabalho um trabalho terciário no supermercado e eu quero passar num super concurso. Você fica imaginando sua vida lá, recebendo salário, comprando coisas, você fica pensando como que vai ser sua vida, e aí você vai tendo essa ansiedade. Então, esse termo refere ao cérebro de antecipar desafios futuros, levando um estado de alerta que otimiza as tomadas de decisões, diferente da ansiedade disfuncional que na verdade os paralisa. Então, quando você tem essa ansiedade boa de querer tomar algo, talvez você está muito mais aberto a tomar decisões e agir por impulso. E o mundo, o mercado, o marketing, como você queira falar, que não é nada bobo, ele aproveita disso, assim, ele aproveita dos seus sonhos e do seu momento de ansiedade para colocar coisas na sua frente e você simplesmente comprar por impulso e talvez não julgar se é o momento totalmente certo para fazer isso. Mas quando você consegue esse objetivo, por exemplo, um objetivo material de algo que chegou na sua casa, você já percebeu que a ansiedade de você ter aquilo era muito maior do que você ter de fato esse objeto ali agora com você. E aí quando chega aquele objeto que você queria tanto, muitas vezes fica descartável e aí você não tem mais o sonho dele, você para de sonhar com ele e às vezes até começa a pensar numa outra coisa. E aí vira esse ciclo infinito do consumismo, da gente estar sempre buscando coisas e nunca tá feliz. E a ansiedade está relacionada ao futuro e talvez o futuro não seja o ideal para a gente viver a maior parte do tempo. A gente tem que viver a maior parte do tempo numa ótica talvez oriental, que é a do presente. Mas tem um filme norte-americano que fala sobre isso, que é Beleza Americana, que ele nos ensina, que para mim eu considero ensinar de fato, sobre se atentar no presente, nas pequenas coisas, né? Tem a famosa cena da sacola do filme, que tá os dois personagens olhando para um vídeo que é simplesmente uma sacola dançando com o vento, ele indo para lá e para cá, e eles falando, olha como é bonito isso. Então esse filme nos ensina a entender as coisas que a gente tem e aproveitar aquilo, e se a gente conseguir se concentrar, porque tudo é mental, que o que a gente tem dá uma sensação mais prazerosa que aquela ansiedade de ter. Então não que a gente tem que se acomodar, não é sobre isso, a gente pode ter sonhos, planejamentos, mas sempre recorrentemente fazer esse exercício de agradecer o que a gente tem e desfrutar disso, né? E desfrutar do que tá ao nosso redor agora. Se gostou desse vídeo, ajuda esse canal a chegar a mais pessoas, então curta esse vídeo, comenta algo que você pensa sobre o assunto e se ainda não é inscrito, se inscreva para emergir.